Bom, vamos dar continuidade aqui agora à segunda parte da nossa matéria de estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Lembrando que na primeira parte nós já falamos ali dos tribunais superiores, Supremo, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Militar, ou seja, as esferas mais acima de cada segmento do Poder Judiciário. Mas vamos nos ater agora, descendo um pouco já a nível federal para baixo. Então, deixamos para começar agora os tribunais regionais federais. Bom, existem 5 tribunais regionais federais espalhados pelo país, com sedes em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, os TRFs, tá? Os Tribunais Regionais Federais, composto por 7 juízes nomeados pelo Presidente da República, e é de competência desses tribunais processar e julgar os juízes federais da sua área e os membros do Ministério Público da União, além de outras atribuições que estão na Constituição Federal. Então, se você abrir a Constituição Federal ali a partir do artigo 106, você começa: são órgãos da Justiça Federal, os tribunais regionais federais e os juízes federais. E aí você avança, artigo 107, os tribunais regionais federais compõem-se de no mínimo 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros de mais de 30 e menos de 65 anos, sendo um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, membros também do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. Inciso segundo, os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento alternadamente. Então veja que uma parte ali vai ser escolhida e a outra vem mediante promoção. Tá? E aí vem os parágrafos. Uma lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais, ou seja, a Constituição dá a estrutura, mas leis específicas vão tratar ali de remoção ou permuta de juízes dos tribunais regionais federais, tá? Dentro da sua sede. Além do mais, parágrafo 2º, os tribunais regionais federais instalarão a justiça itinerante com realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, dentro dos limites territoriais de cada jurisdição, de cada região, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Aí a famosa justiça itinerante. Parágrafo 3º, os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo o que nós chamamos de câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno exercício e o pleno acesso ao jurisdicionado e a justiça em todas as fases do processo. Então, a Justiça Federal pode ali, os tribunais regionais federais poderão ali descentralizar suas funções no que chamamos de câmaras regionais, tá? Como se fosse uma delegação de julgados, para aumentar o alcance da Justiça Federal em áreas mais remotas, né? Já que você tem 5 ali espalhados, mas pode ser que eles façam uma descentralização em câmaras regionais. E o que compete ao Tribunal Regional Federal, né? Ainda não vamos falar dos juízes federais, vamos falar dos tribunais regionais federais, o que compete a eles processar, o que compete a eles julgar de forma originária, ou seja, em sua primeira instância, em fase de conhecimento, em fase inicial. Bom, processar e julgar originalmente os juízes federais da área da sua jurisdição, incluindo os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns, tá? Quando praticam crimes comuns, e nos crimes de responsabilidade, ali no exercício das suas funções. Ele também julga os membros do Ministério Público da União, ressalvado quando se tratar de questões relativas à justiça eleitoral. Aí vai depender do tipo de crime que um desses membros cometeu, do tipo de ação que um desses membros cometeu. A linha B. O que ele também julga, processa e julga as revisões criminais e ações rescisórias dos seus próprios julgados. Assim como o STF e o STJ, o TRF também julga as suas próprias ações, as revisões criminais das suas decisões e as ações rescisórias das suas decisões. A linha C, os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de algum juiz federal. D, o habeas corpus, os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal. Então, se um juiz federal decretar prisão ou uma prisão ilegal, né, vai ter um habeas corpus, só que esse habeas corpus vai
para o Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque foi ali a autoridade coatora que deu a ordem, que privou a liberdade indevida de uma pessoa, vai ser julgado esse habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal. Então, está acima dele. A linha é os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao próprio tribunal. Quando você tiver dúvida aí em qual lugar o seu processo vai estar, em qual juiz federal será competente para conhecer daquela ação, há um choque de competências. Quem julga isso é o Tribunal Regional Federal. Ele que vai decidir esse processo fica com fulano ou esse processo fica com ciclano. É o que nós chamamos de choque de competências. Qual vai ser o juiz que vai conhecer dessa causa? Inciso segundo, agora não é mais de forma originária, mas julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal. Ou seja, pode ser que um juiz estadual exerça a função de um juiz federal, quando há o que eu falei, delegação, tá, dessas funções de uma instância federal para uma justiça estadual. Pode ser que isso ocorra. Nesse caso, como o juiz estadual está exercendo às vezes, fazendo às vezes de um juiz federal, então, senhores, o TRF é que vai conhecer desse recurso. E artigo 109 já fala dos juízes federais. Saímos dos tribunais regionais federais, descemos agora para os juízes federais. E a eles compete processar e julgar as causas em que a União, a entidade autárquica, autarquia no caso, ou a empresa pública federal forem interessadas na condição de autora, réis, assistente ou oponente, exceto, e é bom lembrar isso aqui, exceto as de falência, as que resultem de acidente de trabalho e as que forem da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho. Aí, nesse caso, não vai para os juízes federais. Mesmo se tratando de empresas públicas federais, autarquias, mesmo que ela esteja como autoras ou réis, se for questões envolvendo falência, acidente de trabalho, questões eleitorais ou questões trabalhistas, não é para os juízes federais. Vai cada uma para as suas, né, especialidades, tá? Então vejam, ele julga desde que não trate de falência, acidente de trabalho, questões sujeitas à justiça eleitoral e questões sujeitas à justiça do trabalho. 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e o município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então, causas que envolvam Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e município ou pessoa que tem domicílio ou reside no país serão julgadas pelos juízes federais. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional também vão ser julgadas com juízes federais. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Aí, mais uma vez, vem exclusão aqui. Excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Se você se recorda, ainda nós tivemos no ano passado uma decisão polêmica aqui com relação à Lava Jato e à Justiça Eleitoral. Como entenderam que os crimes eram conexos, né, tinham relação a práticas de questões relativas à Justiça Eleitoral, foi retirada da Justiça Federal e enviada à Justiça Eleitoral essas questões por conexão. E aí todo o processo foi remetido. Por quê? Porque no direito existe uma regra. A especificidade, ou seja, o rito especial atrai para si os demais. Então, se existem alguns crimes comuns, junto com crimes que precisam de um tribunal especial, que precisam de uma legislação especial, que precisa de um rito especial para serem julgados, como, por exemplo, os relativos à justiça eleitoral, ele atrai para a justiça eleitoral os demais, então foram conexos. E teve toda aquela polêmica da Lava Jato, informando que a justiça eleitoral é lenta, que não produz resultados, que arquiva muitos processos. Então, muitos processos da Lava Jato, que eram da Justiça Federal, acabaram sendo atraídos para a justiça eleitoral porque eles estavam ligados com algum tipo de prática eleitoral ou crime eleitoral. Então, o especial atrai
o comum. E aí os crimes foram atrelados e os processos foram encaminhados para a Justiça Eleitoral. 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou o contrário reciprocamente. Tá? As causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, nós vamos falar. Isso aqui foi incluída pela emenda constitucional de 2004, tá? Os juízes federais julgarem causas relativas a direitos humanos. 6º, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Então, nós tivemos vários processos contra a ordem financeira do país que foram encaminhados para a Justiça Federal. Não vou falar o nome de alguns empresários, mas tem um bem famoso que já foi até indicado como o terceiro homem mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, o brasileiro mais rico do mundo, e aí teve seus processos para a Justiça Federal, porque foram processos investigando crimes contra a ordem econômica financeira. Tá? Crimes contra a ordem econômica financeira, lá ali que ele estava suspeitamente manipulando o mercado financeiro, fazendo crimes contra a ordem econômico-financeira. Nesse caso, os processos são de competência dos juízes federais. 7º, o habeas corpus em matéria criminal de sua competência, ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos à outra jurisdição. Geralmente, da Polícia Federal, vão para a Justiça Federal. Os mandados de segurança e os habeas datas contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Aqui, novamente, tá? O 7º e o 8º praticamente se completam. 9º, os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvados que forem da competência da Justiça Militar. Então, se não foi um crime militar e foi cometido dentro de um navio ou de uma aeronave, então, senhores, será competência da Justiça Federal, tá? Se não for um crime militar, será de competência da Justiça Federal. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, né, aqueles famosos imigrantes legais, a execução de carta rogatória, eu vou explicar o que é a carta rogatória, após exequatur, que é a ordem de execução, e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive as respectivas opção e a naturalização. Então, tudo que envolve aí estrangeiro, naturalidade, nacionalidade, homologação de sentenças no estrangeiro, ou seja, você pode vencer um processo no estrangeiro e quer executar aqui no Brasil, ou seja, a empresa tem sede aqui no Brasil. Você entra lá com a homologação dessa sentença e vai na Justiça Federal exigir o cumprimento dela. E o que seria essa carta rogatória? No direito existem dois tipos de carta. A carta precatória e a carta rogatória. Então você pode entrar com uma ação no município onde você mora. Só que a pessoa, a parte requerida, o réu, ele está em outro município, em outra sede, em outra comarca, como nós chamamos, mas dentro da jurisdição nacional, dentro dos limites do nosso país. Nesse caso, ele vai ser ouvido, ele vai ser intimado por um instrumento chamado carta precatória. Os famosos precatórios. Vai lá, a carta precatória vai ser enviada, ou seja, digamos que você está aqui, você está em São Luís e entrou com uma ação, tá? Uma ação de alimentos e o genitor mora em São Paulo. Então você entra com uma ação de alimentos porque o seu filho mora aqui, então domicílio do menor, ele é menor, domicílio do menor, você entra com a ação de alimentos, ele é o autor da ação, você entra como representante ou assistente. Aquele juiz vai receber a ação e vai perceber que o endereço da outra parte é em São Paulo, capital. Então ele vai mandar expedir uma carta precatória para o juízo de São Paulo, o juiz de São Paulo recebe e manda intimar. Essa pessoa se apresenta a sua defesa lá para o juízo de São Paulo e vem, através de carta precatória, de volta a resposta para o juiz de São Luís. É uma comunicação entre juízes para poder dar andamento no processo. Basicamente isso. Aí nós temos a carta precatória. Pode ser dentro do próprio estado do Maranhão, pode ser, mas tem que ser dentro dos limites. Tudo bem. E a carta rogatória? A carta rogatória ela excede os limites da jurisdição nacional, já envolvem outros países. Eu já consegui, uma curiosidade, eu já consegui em um processo que eu tinha, justamente de família,
fazer cumprir uma carta rogatória para a Itália. E o mais curioso é que essa carta rogatória para a Itália foi cumprida num tempo menor que uma carta precatória dentro do próprio país. A carta rogatória levou 6 meses para ir, o juiz lá da Itália intimar a pessoa, responder e voltar para o Brasil, e a carta precatória aqui dentro do estado onde eu estou, ela levou 8 meses e não localizou a outra parte, voltou o cumprimento dizendo que não se localizou. Então veja como funciona a organização do nosso Poder Judiciário, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. 11. A disputa sobre direitos indígenas também fica com a Justiça Federal. Parágrafo primeiro, as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio outra parte. Claro, porque a União ela está no país todo. Então, se ela for autora e o réu for uma pessoa física, por exemplo, entende-se que a ação deve ser o mais próximo possível dessa pessoa física, né? Já que a União está em todo o território nacional. Parágrafo 2º, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que dê origem à demanda, onde esteja situada a coisa ou no Distrito Federal. Fica a opção. E é interessante porque é invertido. Se a União, quando vai ajuizar uma ação, ela tem que ajuizar aonde está o réu, você pode inverter. O réu, quando vai ajuizar uma ação contra a União, ele vira autor. E aí o autor, sendo uma pessoa normal, entra com uma ação contra a União, ele dá entrada na ação aonde ele está. Isso aí é praticidade e acessibilidade à justiça para todo mundo. Ou, se não quiser, eu posso dar entrada em Brasília. Se eu quiser viajar para lá, eu posso dar entrada na minha ação em Brasília. Então, vejo que o que conta aqui como competência, o local onde vai ser a ação, é o réu ou o autor, não a União. A União, como tem representante no país todo, para ela é muito mais prático, muito mais fácil ter ações distribuídas pelo país do que uma pessoa como eu e você. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem partes instituição da Previdência Social e segurado, ou seja, quem faz parte da Previdência Social, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então imagine assim, se você tem aquele aposentado, aquele senhor que deu entrada na aposentadoria, o benefício dele foi negado, e aí ele mora no interior mesmo do estado, lá no sul do estado, e tem que a comarca federal mais próxima fica a 14, 18 horas de viagem. Às vezes ele tem que pegar balsa, atravessar de barco para poder participar das audiências. Seria justo ter esse idoso contra a Previdência, esse aposentado contra a Previdência, atravessando toda essa distância para dar entrada aqui? Não. Então, nesse caso, ele pode dar uma entrada numa vara civil, na Justiça Estadual mais próxima dele. Isso aí é uma vantagem para a população. Tá? Então, vejam que eu posso ter questões federais sendo julgadas na Justiça Estadual quando não tiver vara federal na comarca do segurado. Questões que tratam da Previdência, tá? Questões que tratam de Previdência. Como é da Justiça Federal e não tem comarca próximo, ele vai para a Justiça Comum. Geralmente vara civil, vara da Fazenda, mas geralmente vara civil. Parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo anterior, do terceiro, o recurso cabível será sempre para o TRF. Aí, tá? Se ele quiser recorrer, não vai para o Tribunal de Justiça do Estado, vai para o Tribunal Regional Federal. Ou seja, a Justiça Comum, a vara civil lá que ele vai procurar, perto de onde ele mora, ou até onde ele mora, a vara civil vai funcionar como uma vara federal, mas o Tribunal de Justiça não será um TRF. Ou seja, se ele perder a ação dele, ou a União perder a ação e quiser recorrer, não vai para o TJ, sai da Justiça Estadual e volta para a Justiça Federal. Lembre-se disso. Continuando. E aí o parágrafo 5º, que eu tinha dito anteriormente, nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Aí ele concede. Isso aqui foi acrescido em 2004, quando se tratar aí de grave violação de direitos humanos.
110. Cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a capital. Então, aqui na nossa capital, nós temos a Justiça Federal, a seção judiciária da Justiça Federal, ligada ao TRF, que fica, né, a gente sabe, não vou dizer o bairro, por questões de privacidade na internet, mas sabemos que fica, tá, próximo à seção judiciária, porque nós estamos em uma capital. E vagas localizadas também lá dentro, tem várias cíveis, várias criminais federais. Tá? Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local na forma da lei. Uma exceção. Bom, saindo um pouco da Justiça Federal, já vimos o que compete ela conhecer, como ela se organiza e até quando ela delega suas funções para a Justiça Estadual, né? Vamos agora para a próxima, a Justiça do Trabalho. Eu não vou me prender muito, até porque Justiça do Trabalho vocês verão de forma dissecada quando estiverem estudando Direito do Trabalho ou Direito Processual do Trabalho. Mas o que importa aqui nesse momento é vocês entenderem que ela tem uma competência. A Justiça do Trabalho, ou seja, as varas do trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, que nós vimos na aula passada, ela tem uma competência, ela serve para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangindo os entes de direito público, externo, da administração pública direta e indireta da União, ou seja, relações regidas pela CLT, trabalhadores carteira assinada, trabalhadores regidos pela CLT. Não são servidores públicos, não são prestadores de serviço ou pessoas jurídicas, são trabalhadores, pessoas físicas regidos pela CLT. 2. As ações que envolvam o exercício do direito de greve também vão para lá, tá? Foram incluídas pela emenda de 2004. 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores, todos esses acrescidos em 2004. 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição, ou seja, quando o assunto for justiça do trabalho. Aí você pode perguntar, habeas corpus na justiça do trabalho? Sim. Digamos que numa audiência, o juiz decrete a prisão em flagrante de uma testemunha que estava mentindo, porque falso testemunho é crime. E isso já aconteceu, tá? Até na nossa cidade. Um juiz do trabalho percebeu que a testemunha estava mentindo, ele alertou, ela continuou no ato, ele conseguiu provar e decretou a prisão daquela testemunha, saiu da audiência já direto algemado. Então, o advogado da reclamada entrou com habeas corpus para o TRT. Então, é possível sim ter habeas corpus na Justiça do Trabalho. 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Então, se eu tenho um problema ali entre TRTs, eu tenho um problema entre vários trabalhos, eles que vão julgar aonde vai ficar a questão. Muito parecido com a Justiça Federal, o TRF julga questões de competência, o TRT também julga essas questões de competência, com quem fica a causa, se é com o juiz A ou com o juiz B. Sexto, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Então, as questões de dano moral, dano patrimonial, se tiverem relações com o direito do trabalho, são julgadas na Justiça do Trabalho. Vara do Trabalho, geralmente. Sétimo, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização. Ou seja, teve uma fiscalização ali do Ministério Público do Trabalho, a empresa não estava cumprindo todos os requisitos, cumprindo todas as regras, as normas, ela foi multada administrativamente. Então, ela pode recorrer, né, entrar com ação na Justiça do Trabalho para rever essa multa, essa penalidade administrativa. Oitavo, a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, ou seja, as questões relativas ao INSS, Previdência, etc., e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que ele proferir. Então, falou ali de contribuições sociais trabalhistas, vai para a Justiça do Trabalho. E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei também são julgadas ali nas varas do trabalho, que é a primeira instância. Temos o Tribunal Regional do Trabalho, que seria a segunda instância,
e a última instância, o terceiro, o Tribunal Superior do Trabalho. Lembrando que questões que envolvam direito coletivo, ou seja, sindicatos, categorias profissionais, greve, eles não vão para a vara do trabalho. A sua grande maioria, com exceção de pouquíssimas, tá? A gente vai ver isso em direito do trabalho. A grande maioria na verdade, os dissídios coletivos vão para o TRT. Então, não passam ali pela vara do trabalho. Mas vocês verão isso com mais detalhes em direito do trabalho. Aqui é só para entender que, nessa fase de organização judiciária, a Justiça do Trabalho, ele julga questões afetas ou relativas às relações de emprego, todas regidas pela CLT. Então, o servidor público aqui não se encaixaria sempre, tá? Com exceções, raras exceções. Os tribunais e juízes dos estados. Aqui nós entramos praticamente na nossa última esfera judicial. E é o que nós chamamos de competência residual. O que é uma competência residual? É o que sobra. Então, basicamente, para a justiça estadual fica o que sobra, mas não fiquem preocupados porque sobrou muita coisa mesmo. Então, você viu o que o STF julga, você viu o que o STJ julga, o que o TSE julga, o que o TST julga, o que a Justiça do Trabalho, né, TST, Justiça do Trabalho julga, o que a Justiça Eleitoral fala, o que os tribunais regionais federais, juízes federais, o Tribunal Militar, tudo é deles. Cada um no seu quadrado, cada um na sua especificação. Mas veja que tem uma questão chamada competência residual, o que sobra. E o que sobra fica com a Justiça Estadual. Os tribunais de justiça do Estado e do Distrito Federal são organizados de acordo com os princípios e normas constitucionais estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Apreciam em grau de recurso, em razão de sua competência originária, as matérias comuns que não se encaixam na competência da Justiça Federal, na competência das justiças especializadas, como trabalho, eleitoral, militar. Nos estados com efetivo policial militar inferior a 20 mil integrantes, o TJ também julga em segunda instância as matérias da Justiça Estadual Militar. Quando o efetivo militar é maior no estado todo que 20 mil integrantes, aí tem que ter uma Justiça Militar. Mas se for menor que 20 mil, vai tudo para a Justiça Estadual, as questões militares. Aí, artigo 125, né, na Constituição Federal, os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Então, vamos para os princípios básicos, tá, que eu vou falar, e depois um pouco de como está organizada a justiça estadual. Tá? Lembrando que a Constituição Federal, ela te mostra ali um esqueleto básico que você tem que seguir, mas dentro disso, o Tribunal de Justiça, cada estado vai organizar, porque vai depender muito do número de habitantes para se formar uma comarca, vai depender do número muito de demandas, complexidades, vários fatores, até o orçamento, né, para saber se tem como pagar todos esses juízes e serventuários da justiça. Então, isso fica muito a cargo dos estados. Mas existe uma regra geral, o que chamamos uma linha geral. Tá? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, ou seja, cada Estado tem a sua Constituição estadual e lá vai ter como estará organizada a Justiça do Estado. Tá? Que nós chamamos também o outro instrumento que auxilia a organização, é a lei da organização judiciária. Então, nós temos a Constituição do Estado mais a lei de organização judiciária. Ela é de iniciativa do Tribunal de Justiça. É ele que analisa a demanda, é ele que analisa o que vai precisar, manda para a Assembleia e aí faz-se todo o processo legislativo. Mas quem dá o orçamento é o Estado e quem dá a ideia, né, inicia o projeto é o Judiciário. É interessante esse projeto de lei de organização judiciária porque ele envolve os três poderes. O Judiciário, ele encaminha para o Legislativo o projeto, a lei é de iniciativa do Poder Judiciário, o Legislativo faz a apreciação e vota, e o Executivo faz a sanção. Então veja que é uma lei que passa pelos três poderes, é bem interessante isso, uma curiosidade à parte, né? A lei da organização judiciária passa pelos três poderes, inicia no Judiciário e termina no Executivo com a sanção. Parágrafo 2º.
Cabe aos estados a instituição da representação de inconstitucionalidade de leis autonormativas estaduais ou municipais em face à Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir como único órgão. É o que nós chamamos no direito constitucional de controle difuso de constitucionalidade, mas vocês verão isso lá na frente. Mas o Estado pode fazer. Terceiro, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal da Justiça Militar nos estados, em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então vejam que o Estado pode trazer para si uma justiça estadual militar, mesmo que tenha mais de 20 mil integrantes, mesmo que tenha mais de 20 mil integrantes na polícia. Isso aí também foi acrescido em 2004. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais da graduação da praça. Então, o tribunal do júri é justiça estadual, é onde se julga os crimes dolosos contra a vida, e se o militar cometeu um crime doloso contra um civil, tá? A vítima for um civil, vai para o tribunal do júri do Estado. Parágrafo 5º. Compete ao juiz do direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Ainda falando aí da Justiça Estadual, analisando questões militares. Sexto, o Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno. Assim como a Justiça Federal se divide, o Tribunal de Justiça também pode se dividir em câmaras. Se ele perceber a demanda do Estado é muito grande, ele pode se dividir em câmaras regionais. Sétimo, o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo de equipamentos públicos e comunitários. E o artigo 126, para admitir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Sempre que necessário é a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Bom, mais algumas considerações a respeito da Justiça Estadual, como ela se organiza. Como eu falei, esses parágrafos que eu li é a linha geral, é a linha guia, é como vai se comportar a Justiça, como ela vai se comportar na hora que ela vai organizar a sua estrutura estadual. Mas para você ter uma ideia, como é que ela se divide em cada estado? Vai mudar de estado para estado, isso aí não tem como. Vou dar um exemplo aqui no nosso estado. Aqui nós temos juizados especiais cíveis e da relação de consumo, temos juizados especiais criminais, para os crimes de menor potencial ofensivo, penas abaixo de 2 anos, etc. Temos as varas cíveis, né, para conhecimento das questões consumeristas acima de 40 salários mínimos, mas você pode optar por uma vara civil ou pode ir direto para o juizado, não tem problema nenhum. Então temos 14 na capital, nós temos 14 juizados especiais cíveis e da relação de consumo, tá, regidos pela Lei do Juizado Especial 9.099 de 1995. Nós temos no fórum as varas cíveis para as questões que exigem prova, perícia e que são acima de 40 salários mínimos. Temos as varas de família, que são 7, que elas estão ali para julgar questões que envolvam família, alimentos, divórcio, casamento, etc. Nós temos também varas criminais, tá? Temos 4 tribunais de júris, 4 seções de tribunais de júris, assim que eu consigo me lembrar. Temos também as varas da Fazenda Pública, para conhecer de ações em que um lado é o ente público, seja município ou estado. Nós temos também a vara de interesses difusos e coletivos, quando são ações
relativas à coletividade, temos 2 varas da infância e da juventude, temos uma vara de interseção e sucessão em alvarás, nós temos vara de entorpecentes, vários outros. Deixa eu ver mais se eu consigo lembrar assim de cabeça, para você entender como a justiça vai se dividindo de estado para estado. Aí vamos sair das varas comuns, vamos subir para a segunda instância. Temos o Tribunal de Justiça, que está dividido em câmaras cíveis e câmaras criminais. Então vejam que, além disso, nós temos o núcleo de conciliação e mediação, tá? Que funciona no próprio fórum, ou espalhado também pela cidade. Temos ali onde que se faz mediação e também conciliação. E temos o núcleo de mediação da família, que atende a conciliações feitas no âmbito da justiça relacionadas às questões de família. Então vejam como o Estado ele se organiza dependendo da sua necessidade. Então não tem como a gente bater o martelo e dizer como tem que ser a justiça estadual, como ela tem que ser estruturada. Tem as regras básicas que eu passei para vocês, mas cada estado vai estruturar a sua justiça, como ela vai funcionar, o seu Tribunal de Justiça, as suas câmaras dentro do Tribunal de Justiça, as varas cíveis, as varas criminais, os tribunais do júri, mas sempre seguindo uma organização traçada pela Constituição Federal. E aí, senhores, se desenrola o básico da nossa estrutura judiciária, desde o STF até a vara ou juizado especial, tá? Espero que vocês tenham compreendido e absorvido todo este conteúdo. Qualquer dúvida ou comentário você pode colocar aqui, tá? Que eu respondo, ou nos nossos canais oficiais, tá? Da instituição. Um abraço a todos e até a próxima aula.